Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: para que possamos nos salvar, é preciso se arrepender, amar e caminhar com Jesus. Senhor Deus, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos por tudo que faz e tudo que tem feito. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de viver, pela Sua palavra, pelo sacrifício de Jesus Cristo e tudo que tem feito por nós. Amém. O que seria a salvação? A salvação seria a vida após essa vida. A salvação seria a entrada dentro de um reino que ele é de Deus. Um lugar que, diferente dessa vida, não tem choro, não tem ranger de dente, não tem mais dor. Uma vida totalmente diferente dessa que nós conhecemos. Só que para entrar nesse reino, só existe um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Sem Jesus, não tem passagem, não tem avião, não tem nada. É impossível chegar até esse reino e entrar dentro dele. Só que para que nós possamos conquistar esse direito, é preciso que nós tenhamos alguns critérios na nossa vida. E o primeiro desse é respeitar tudo aquilo que Deus diz. E Deus diz para nós nos arrependermos de todo o mal que a gente faz, de todas as vezes que nós poderíamos ter feito algo melhor e nós não fizemos. Então o arrependimento ele é necessário para que a gente entre em comunhão novamente com Deus, para que Deus possa nos perdoar dos nossos pecados. A salvação também ela começa nessa vida, não necessariamente só após a morte. Porque sem Deus nessa vida, ela é uma vida totalmente vazia e sem sentido. Ela não te leva para um lugar nenhum. Parece que a gente só consegue observar as coisas ruins e só sabe prestar atenção nas coisas que não deram certo. E vive uma vida que ela é pesada, uma vida que ela é muitas vezes amarga. Então Jesus, ele começa fazendo através do Espírito Santo que nós podemos e possamos viver esse céu ainda na terra. Só que é necessário. Você já percebeu que tem o costume de confessar os seus pecados? Confessar é fazer o quê? Não é admitir? Quando a gente conta para outra pessoa alguma coisa ruim que a gente fez, de certa forma nós estamos admitindo o que aconteceu. E uma coisa que a gente tem que lembrar, que a gente já falou, é que nós somos o templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo estiver dentro daquela pessoa e você confessar para ela os teus pecados, é como se você estivesse dizendo para Deus. Ninguém gosta de se assumir mal. Se as pessoas gostassem, não existiria a mentira. A mentira a gente usa para dar uma manutenção da aparência, para mim parecer que eu sou melhor do que eu sou. Lá em Mateus 3:2, a mensagem que Jesus pregava era, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa mensagem também foi anunciada antes de Jesus por João Batista. Isaías, ele dizia que viria alguém que iria preparar o caminho para quando Jesus viesse. E João Batista veio e começou a batizar as pessoas e era um batismo de arrependimento. E ele dizia também, olha, eu batizo com água, quem vir depois de mim vai batizar com o Espírito. E ele já falava de Jesus. A mãe de ambos eram amigas. Então nós temos que entender que todo o começo da história de Jesus começa sobre essa mensagem de arrependimento. Só que simplesmente eu me arrepender do mal que eu fiz e não fizer nada para consertar, também não adianta de nada. O mandamento é amar ao próximo. Então eu percebo que o meu comportamento não foi bom. Legal, eu me arrependo das coisas que eu fiz. Legal, agora está na hora de eu começar a reconstruir, a replantar, a arrumar através do amor o comportamento ruim que eu tive. Então, para as pessoas muitas vezes que eu fiz o mal, eu vou fazer o bem. E não simplesmente para quem eu fiz o mal, eu faço o bem para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de fazer o bem.
Quando Deus diz, ame ao próximo, quem é o próximo? O próximo é quem está perto. E às vezes a gente confunde que a obra de Deus, ela é necessário que se tenha dinheiro, né? Então a gente faz uma quermesse, faz uma arrecadação, uma rifa, que é para ajudar os outros. Não. A ajuda muitas vezes que as pessoas mais têm carência, ela é espiritual. Porque a pobreza do corpo, ela é fácil de ser solucionada. Ela é fácil. Apesar dela ser algo que recorrentemente você vai ter que ajudar, ela é fácil. Só que a pobreza espiritual, muitas vezes quando a pessoa ela não tem discernimento e nem entendimento e nem quem leve essa palavra, ela não consegue comprar isso em lugar nenhum. Então nós temos que entender também que esse amor que a gente leva é o nosso testemunho. Você contar para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida e qual a razão do bem. É importante você sempre citar o nome de Deus, seja no momento que você vai se alimentar e você agradece a Deus por aquele alimento, que Ele abençoe aquela refeição. Tem um fato curioso que aconteceu um tempo atrás. Eu estava almoçando junto com meu pai e meu irmão e chegou um padre. Meu pai falou, vamos almoçar com a gente aqui. E ele estava lá, né? Tava com aquela roupa da golinha lá, não sei o nome, é a veste que eles andam. E é engraçado que, como nós estávamos diante de um padre, nós tentamos ser mais religiosos, vamos dizer assim, tipo agradecer, né? Fazer alguma coisa diferente do que a gente faz, porque geralmente a gente senta e come. E do jeito que a gente sentou os 4 na mesa todos juntos, nós fomos agradecer e o padre já foi comer. E ele ficou sem graça, né? Porque ele falou, poxa, eu que deveria estar dando um exemplo aqui, já fui para comer. Só que aquele comportamento que a gente teve foi induzido por ele estar lá. Você percebe como algum hábito, alguma coisa, ele se modifica de acordo com a pessoa? Isso tem que ser nato seu. Independente de quem está perto, se alguém está vendo ou não, agradecer a Deus é necessário. É preciso que a gente faça isso. Isso não quer dizer que o padre seja bom ou ruim, não é isso. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas nem nada. Só que eu gosto de olhar e aprender com as coisas. Sabe? Porque às vezes a gente coloca uma responsabilidade sobre as pessoas e esquece que eles são tão pessoas quanto nós. Talvez dedicar um pouco mais a vida para fazer outras coisas, nós dedicamos para fazer outras, são escolhas, né? E não tem problema. E aí vem a questão toda, caminhar com Jesus. Se a gente notar, Jesus em João 14, versículo 6, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra entrada para o reino de Deus se não for através de Jesus Cristo. Eu acho extremamente curioso, e eu vou falar para vocês o meu ponto de vista, não criticando nem nada, porque eu não aprendi religião pela doutrina. O que seria a doutrina? Seria a cultura humana que foram repassando. Tá? Não foi através disso que eu aprendi através da Bíblia. Então, para mim, existe o que está escrito na Bíblia e não existe o que não está escrito. E eu gosto de olhar se o que está escrito na Bíblia é praticado fora dela, né? Principalmente nos locais que se dizem a casa de Deus. Tá? E a gente nota a quantidade de santos, a quantidade de outras pessoas que tentam interceder, né? Que tentam estar entre você e Deus, né? Não é mais Jesus, são os outros. Pessoas essas que tiveram sim a sua história e a sua importância dentro do cristianismo. Pessoas essas que carregaram a bandeira de Jesus e essa mesma mensagem que nós vemos repassando, eles continuam repassando. Talvez a vida dessas pessoas foi tão fantástica ao ponto da gente olhar e admirar a vida dessas pessoas. Falar, rapaz, olha que dedicação. Isso é normal, não tem problema nenhum. Lá na palavra de Deus em Êxodo, versículo 20, capítulo 20, versículos 3 e 4, diz assim: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas da terra. O que essa palavra ela está dizendo para nós? Que não é para nós fazermos ídolos ou fazer imagens. E o que seriam os ídolos e as imagens que eles estão se referindo?
Quando Moisés subiu para pegar a tábua dos 10 mandamentos, o povo, ansioso porque ele estava demorando para voltar, eles fizeram um ídolo. Eles fizeram uma imagem de um touro de ouro. Eles pegaram todas as joias das mulheres que tinham e tudo que eles tinham de ouro, derreteram e fizeram um touro de ouro. E eles começaram a cultuar esse touro como se esse touro ele tivesse poderes mágicos, como se aquele pedaço de metal pudesse fazer alguma coisa por eles. E quando Moisés desceu, Deus já tinha alertado. Ele falou, vai lá para você ver o que o povo está fazendo. Isso é idolatria. É eu tirar a glória de Deus, é eu tirar o poder de Deus, é eu acreditar que qualquer coisa que não seja Deus tenha o poder de Deus. Então quando a gente vai e olha as imagens que são de diversos santos, de diversas pessoas, inclusive de Jesus, nós temos que olhar aquilo como se fosse uma foto. Não tem problema nenhum ter a imagem. Se você não adorar a imagem, olhe aquela imagem como a lembrança de uma pessoa que se dedicou a Cristo, como a inspiração muitas vezes. Só que nunca ache que aquela imagem ou que aquele objeto ele tem algum tipo de poder mágico que pelo simples fato de você tocar ou por coisas sobrenaturais que possam acontecer com ele, aquilo vai salvar a sua vida. Não vai. E com a autoridade de Jesus, através da palavra de Deus, porque se você quiser acreditar em Deus é através da Bíblia, não através do que os outros dizem, porque se o que os outros dizem for a verdade, vai estar escrito dentro da Bíblia. E não tem escrito na Bíblia que isso é certo. Muito pelo contrário, todas as vezes que Deus condenou Israel e as tribos inteiras, foi justamente por isso, por eles quererem tirar o poder de Deus e dar o poder para outra pessoa. Não existe nada de errado em eu ir num lugar que as imagens estão lá. Eu tenho todo o respeito do mundo. Seja dentro de uma casa, seja dentro de um lugar, seja dentro de onde for. Da mesma forma que eu posso ir dentro de uma casa e ter uma Bíblia aberta. Da mesma forma que pode-se ter um crucifixo. Nada disso é ruim, é uma lembrança. Lembrança, nada contra. O problema é o que você deposita sobre essa imagem. Você pode ter um altar, de repente, para você orar lá, com certeza, não tem problema nenhum. Só que também se não tivesse, é a mesma oração. Não acha que porque ali tem tal objeto, ou tal adorno, tal coisa, que aquilo se transformou. Não. O que transforma os lugares é o Espírito Santo. É a intenção, é a fé, é a oração, é isso. Tá? Então a gente fica muito bem claro. E não tem problema nenhum, a gente pode conviver todo mundo junto. Só que você sabe o que Deus pensa. Então quando você for orar, coloca para Jesus a tua oração. Coloca para Ele. Você pode reconhecer, se inspirar, gostar da história, das frases, da devoção, de todas essas coisas, não tem nada de errado. Aqui, esse é um espaço democrático, a gente não está aqui para condenar ninguém. Jesus disse, eu vim para salvar os perdidos. Só que eu teria sendo negligente se eu não entregasse a mensagem verdadeira. E eu sei que muitas pessoas elas não gostam dessa verdade. E eu não entendo porque defendem o errado. Porque assim, a partir do momento que eu comecei a acreditar em Deus e na palavra de Deus, eu vejo o que Deus diz e aceito o que Ele fala. Eu não fico buscando concordar ou não. E eu acho um tanto quanto estranho quando eu vejo sendo gasto uma energia muito grande, muitas vezes, para defender coisas que não estão certas. E não é por causa que eu falo isso que eu estou tirando, desmerecendo qualquer uma dessas pessoas. Muito pelo contrário, eu reconheço e sou grato, porque se a mensagem que a gente recebe é passada até hoje, foram porque pessoas dedicaram as suas vidas a isso. Quantos apóstolos não foram mortos? Quantas pessoas não foram ceifadas? E quantas vidas ainda não são, pelo simples fato de se dizer que acredita em Deus? Então eu não posso desmerecer essas pessoas. Só que eu também não posso subtrair a glória de Deus. Não posso tirar. Não posso. É simples assim. Não posso porque Ele diz, olha, isso não é certo. Então a gente fica tudo bem desse jeito. Começa a orar da forma certa e acreditar da forma certa e ver se a sua vida não muda. Porque muitas vezes eu sei que parece que as lutas elas nunca acabam. Mas elas têm que acabar. Porque no nome de Jesus todas as coisas são extintas, vamos dizer assim. Tudo aquilo que é de ruim se resolve.
No nome de Jesus, faz um teste. Não sei como você ora, não sei como você crê, não sei o que você faz, mas tenta orar diretamente para Jesus, sem intercessor, sem nada. Vai direto no que a palavra diz e vê se não vai ter diferença. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que a gente possa caminhar realmente com Jesus, porque o céu vai estar cheio das pessoas que nós amamos, pessoas que nós admiramos, pessoas que nós sentimos saudades hoje. Muitas vezes a gente não entende os planos de Deus. Nós estamos saindo de uma pandemia, coisa que ninguém nem imaginava que teria. A gente percebe o quanto o homem é incapaz, o quanto o medo pode nos consumir e quantas famílias não foram modificadas, quantas pessoas não foram transformadas. E sempre vai ter algum fato de alguma coisa que nós vamos nos unir em torno de uma causa, e isso vai nos levar para mais perto de Deus. Então a gente vai ter que entender que essa vida é um pedacinho, e o que nós estamos buscando é a eternidade. Mas nós devemos chegar nesse lugar com dignidade, com amor, com fé, com esperança, com um coração arrependido, com um comportamento mais correto. E isso basta. Você vai perceber o quanto mais feliz você vai se tornar quando você fazer as coisas do jeito que Deus fala. Porque a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela é insubstituível. Não existe nenhum sentimento dentro da nossa vida que possa mudar isso, que possa fazer que a gente acredite em outra coisa. Amém?